Oi, gente, tudo certo? Então, iniciando mais um episódio do nosso Estúdio Samas Podcast, e hoje a gente vai falar sobre uma experiência do outro lado do mundo. Então, eu tenho aqui comigo o Henry, que fez parte aí de uma experiência maravilhosa de um programa chamado Ganhando o Mundo, que teve a oportunidade de passar 6 meses na Nova Zelândia, e o Henry tá aqui para falar um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Henry, então, por favor, se apresente aí pra galera que tá te assistindo. Olá, Chico, tudo bem? Então, isso mesmo, nos últimos 5 meses estive fazendo intercâmbio da Nova Zelândia, e hoje vim um pouco falar para vocês, contar um pouco da minha experiência, da minha história, como que foi estar vivendo em outro país, com outra língua, outra cultura, outra forma de viver no geral, né? Passar um pouco de toda essa história para vocês hoje. Joia. Henry, então assim, em relação à jornada e a sua chegada lá, conta para nós como que surgiu a oportunidade de você poder viver essa experiência lá na Nova Zelândia. Bem, antes mesmo da oportunidade, surgiu a vontade de eu estar querendo ir para outro país, né? Foi quando no início do ano passado começaram a sair as publicações dos outros estudantes da edição passada do Ganhando o Mundo. E aí começou a abrir aquela esperança de, meu Deus, eu tenho a oportunidade de estar indo para outro país com apenas 15 anos, de forma totalmente gratuita, com tudo pago. E aí eu comecei a correr atrás, procurar por onde que era, tudo. Os diretores começaram a me ajudar, todo o pessoal da escola. Comecei a se esforçar mais ainda do que já me esforçava no colégio para estar garantindo a melhor chance e oportunidade para estar indo para lá. E após disso foi todo o processo seletivo, aquele frio na barriga de, meu Deus, será que eu consigo? Será que vou conseguir passar? Cada edital era uma nova felicidade, um novo nível. O Chicão sempre comigo lá, olha, cara, já passou mais uma fase. E assim foi indo. Mas sempre pelo colégio, sempre com esse auxílio, né? Deu para aproveitar muito aí. E o importante de destacar é que o programa Ganhando o Mundo, ele é um programa que ele dá oportunidades e premia alunos que são talentosos, né? Para você poder fazer parte, para você, em cada um desses editais, em cada um desses processos seletivos, haviam questões muito específicas que te classificavam para o próximo edital ou não, né? Então a gente tem aí a questão da frequência escolar, a questão do nível acadêmico, do seu nível de notas, a questão da prova Paraná, né? Hoje a prova Paraná ela também é uma ferramenta que auxilia nesse processo de classificação. E Henry, conta pra gente aqui, qual que foi a sua primeira reação ao saber que você ia viver essa experiência fora do país? A primeira reação que eu posso dizer que tive foi justamente a alegria, o de saber que eu ia ter um sonho realizado, né? Primeira vez saindo do país e já logo indo pro outro lado do mundo. Então, saber tudo, saber que eu poderia finalmente aprender inglês de uma vez, conhecer completamente outra cultura. E o principal era sair desse, querendo ou não, um bloco onde você vive, né? Estar vivendo apenas numa pequena região, né? Poder abrir olhos, literalmente conhecer novos mundos, né? Entender muito melhor como tudo acontecia. Então, quando eu vi que isso realmente poderia ser possível, né? Caramba, agora finalmente chegou minha vez de eu poder estar fazendo isso. Foi a maior alegria, minha família começou a apoiar muito. Óbvio que com algumas preocupações de, meu Deus, já vou estar deixando meu filho estar indo, né? Mas sempre com muita alegria, e eu poderia dizer que com orgulho, né? De poder dizer, nossa, que legal que conseguiu isso, né? Eu fiz parte disso. E assim, é uma curiosidade, né? Vamos ter ali muitos alunos de 8º, 9º anos, muitos pais que vão estar acompanhando esse nosso episódio. E eles ficam exatamente com essa sensação, né? De, meu Deus, meu filho vai para o outro lado do mundo, ou meu filho vai para o Canadá, ou vai para os Estados Unidos, enfim, ele vai passar essa experiência fora. Na tua casa, na tua família, como que foi, assim, além da alegria, né, a primeira reação de todo mundo quando o teu nome saiu ali no edital dos que estavam convocados para o embarque?
Bem, eles, além de muita alegria, né, também continuaram muito com uma certa preocupação, né? E aí eu até tentava ficar acalmando eles, dizendo, mas esse intercâmbio é muito seguro, é por isso que é possível. Eu tentava realmente, né, acalmar minha mãe, dizendo, olha que quantos alunos já não foram, isso aqui já é um sistema que tenha muito mais, às vezes 30, 40 anos que já estão fazendo isso. Então eu ficava tipo, tentando mais nesse ponto, né? Mas sempre com aquela... Realmente foi muito mais a de alegria, né? Mas sempre tem aquele friozinho na barriga. A preocupação, né, natural de todo pai de toda mãe. De toda mãe, né? E Isso. Conta pra mim aqui, ó, o que mais que te marcou nos primeiros dias, assim? Você desembarcou, foi uma viagem longa, dá 24 horas de viagem? Muito mais, umas 30 horas. 30 horas de viagem, né? Mais de um dia, né, voando. E aí quando você chegou, que você, né, pôde descansar um pouco, que você pôde, né, se restabelecer, pô, agora eu vou sair pro mundo, né? O que mais te marcou, né? Tanto no idioma, quanto no estilo de vida, nos costumes, na cultura, assim, quais são os pontos que você destaca que seriam assim legais do nosso público estar sabendo? Bem, uma coisa que eu diria que seria algo relativamente comum, mas que foi o que me marcou de primeiro momento, né? Logo quando eu cheguei, foi justamente os carros andarem no lado esquerdo da via. Isso é algo simples, mas quando você chega, muda completamente, né? Onde fica o volante e tudo. Até quando a minha família foi me buscar, quando vi eu tava entrando no lado motorista, daí daí foi aquela brincadeira, assim, né? Mas também, além disso, a questão como as pessoas lá vivem de forma muito mais natural, visando uma vida melhor. O horário de trabalho lá é muito mais acessível para que você entregue o seu trabalho, possa ajudar numa empresa, mas também isso seja apenas uma parte da sua vida, que você realmente possa continuar vivendo com a sua família, em casa. Então, eles criavam um horário mais acessível para toda a população. Às vezes você trabalhava apenas até as 3 da tarde para poder curtir a sua família. Então isso também achei algo muito interessante. E o mesmo acontecia para o horário nas escolas, que também não existia turno de manhã, tarde e noite. Era apenas um período, mas também a aula começava às 10 para 9 da manhã e terminava às 3 e 10 da tarde. Então você até tem um estudo que diz que as pessoas, quando começam a estudar um pouco mais tarde, elas com mais tarde no sentido que eu digo de horário, de né? horário, elas conseguem ter um rendimento muito melhor, porque já conseguiram dormir melhor, conseguem realmente focar apenas nos estudos. Isso também acontecia. E de fato a gente tem, né? Aqui no colégio, aqui no Duque de Caxias, muitos estudantes que moram nas regiões de interior, que a aula já começa cedo, ela já começa às 7h10, mas para que eles possam chegar aqui há um período de deslocamento, muitas vezes 20 quilômetros, 30 quilômetros, que faz com que eles fiquem mais uma hora dentro do transporte, do meio de transporte. E isso, em algumas ocasiões, eles também podem dificultar esse processo de aprendizagem, esse processo de desenvolvimento, né? E conta pra gente aqui, Henry, em relação ao processo de adaptação à cultura desse novo país, como é que foi? Bem, de primeira eu diria que foi foi um pouco difícil, mas eu também tinha muita vontade de realmente poder conhecer outra cultura e estar se adaptando a ela, né? Saber como que eu estaria vivendo a ela. Então foram algumas semanas até eu entender completamente a forma com que eles viviam. Eu ficava sempre meio com medo do que seria o certo eu estar fazendo, já que você não conhece muito a cultura, você não saberia o que para eles às vezes seria normal, outras coisas que seriam talvez, meu Deus, como assim que ele está fazendo isso? Então, a primeiro momento, até eu entender como é que era a cultura deles, eu sempre ficava um pouco receoso. Receoso, cuidando com o que eu iria fazer. Mas também era muito interessante, né, entender a forma da culinária deles, como que eles preferiam comer. Até uma coisa que às vezes eu gosto de contar é que nem no caso, para eles não almoçavam. O almoço deles era apenas mais um café da manhã, mais uma fatia de pão, uma maçã, apenas uma forma de passar o dia. A única coisa que para eles consideravam era a janta.
Então, a gente que tem um costume muito maior, né? Até o almoço é a principal refeição do dia, né? Perfeito. É o que se mais come, e aí chegava lá, não tinha. E isso são algumas coisas da adaptação, né? Já condicionado, chegava aquele horário morrendo de fome, pensava assim, puxa vida, vou ter que comer uma maçã. E já começamos a falar, né? Você já começou a falar sobre algumas diferenças relacionadas principalmente aos hábitos alimentares, mas o que mais te chamou a atenção na diferença do cotidiano aqui nosso do Brasil e o cotidiano dessa nova experiência que você teve na Nova Zelândia? Eu acho que o que eu acho que era mais interessante lá era justamente que como o horário deles era mais flexível, o cotidiano deles às vezes mudava. Eles faziam atividades em família, logo no período da manhã, às vezes antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, saíam fazer uma caminhada, jogar às vezes um vôlei que gostavam, jogar um tênis, faziam isso no período da manhã. Aí iam para trabalhar, a gente não tinha um almoço em si, né? Tinha um horário, mas continuava mais ou menos assim. E sempre de tarde, normalmente, que eu lembro que a família gostava de fazer era ir ao parquinho, já que tinha crianças pequenas. Mas eu achava muito legal realmente a questão da família estar unida. Era algo que também tinha muito lá e que era o que mais me lembrava aqui, já que quando você olha brasileiros, todos, o povo costuma ser muito mais acolhedor, está muito mais junto, algo que era muito legal, né? E quando você volta para cá, você ainda valoriza mais ainda isso, né? Henri, você comentou conosco sobre a escola, sobre esse processo, né? O seu intercâmbio, ele foi um intercâmbio mediado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, a partir do teu mérito estudantil, a partir, né, das suas notas da escola. E a Nova Zelândia, ela é uma referência em educação. E como que foi estudar lá? E o que mais te surpreendeu nas aulas, na relação entre professores e alunos? As suas aulas elas já eram 100% em inglês? Você tinha, nesse primeiro momento, alguém que te ajudava na questão da linguagem? Conta pra gente, porque é uma curiosidade, de fato, né? Quando você sai do país para você estudar fora, e aí você chega lá... Como que foi estudar lá e o que mais te surpreendeu nessas aulas? Bem, o colégio lá era excepcional. Eu lembro que quando você logo chegava, eu tive que fazer uma prova de preparação para eles saberem em qual nível do inglês que eu estaria. Isso era mais porque eles tinham muitos alunos estrangeiros, então eles já tinham um sistema de preparação para eles para permitindo a melhor adaptação. Logo quando eu cheguei, já foi feita essa prova e, de acordo com o resultado delas, eles definiam em que nível de matéria que eu estaria entrando. Teu nível de proficiência no idioma. Isso. Então, no caso, quando eu entrei, eu realmente já fui para as aulas as aulas normais do pessoal da minha idade lá. Já tinha entrado no segundo ano de todas as matérias, enquanto tinham outros que entravam no primeiro ano para poder estarem se adaptando ou até mesmo ficavam no centro internacional. Tinha para todas as formas para garantir a educação. Mas então eu já pude ter diria que a sorte de estar tendo realmente a educação que eles oferecem para os alunos neozelandeses. E o que eu mais adorei era realmente o poder estar escolhendo as matérias que eu estaria fazendo. Então, se eu tenho maior facilidade com certa matéria, eu escolheria ela e eu teria resultados ainda melhores e poderia ficar nela. Conta pra gente então quais foram as disciplinas que você escolheu fazer quando você estava lá. Então, as disciplinas que eu escolhi foram matemática, inglês e história. Essas eram matérias que eles contavam como fundamentais, então até poderia escolher entre alguma delas, mas teria que estar no meu currículo. Enquanto isso, ainda poderia ter mais 3 matérias livres, que aí foram as que eu escolhi, que foram mecânica, desenho técnico e culinária. Culinária? Que maneiro! E me conte uma coisa, eu vou ter que te perguntar sobre a disciplina de culinária, né? Sim. Que tipo de projeto, atividade que te marcou lá dentro, relacionado principalmente aí a essa disciplina, a disciplina de culinária? Bem, poder estar cozinhando comidas de todas as nacionalidades, países, formas diferentes, já que o colégio também possuía muitos alunos estrangeiros, eles possuíam uma grande diversidade de cultura, conheciam muitas coisas. Então o que eu mais adorava era a hora que a professora chegava, ia fazer uma receita tailandesa,
uma receita japonesa, sempre aprendendo várias outras formas de preparos e outros gostos e sabores, né? Perfeito. Henri, e de que forma essa vivência, essa tua experiência lá na Nova Zelândia te ajudou a desenvolver novas habilidades? Você já contou um pouquinho aqui sobre agora as habilidades culinárias. Já é da sua família, né? O trato com a culinária, né? Durante um bom tempo foi a maneira com que vocês também trabalharam. Mas além da culinária, seja na comunicação, na autonomia, no pensamento crítico, no desenvolvimento cultural, o que mais essa vivência lá na Nova Zelândia te ajudou a desenvolver? Eu acho que, principalmente em primeiro lugar, foi logo a língua inglesa. Já estava praticando todo dia. Também muito de eu poder ter autonomia, né? Estar sempre vivendo, querendo não, sozinho, né? E isso foi uma das coisas que mais me ajudou. Foi justamente aos 15 anos estar vivendo já fora da casa dos pais. E então, querendo não, vivendo sozinho, né? Por mais que eu estava com uma outra família, eu estava por mim mesmo. Isso traz uma autonomia muito grande, principalmente na cidade. E isso acho que foi o que mais me possibilitou crescimento pessoal, né? E também os cursos que a escola possibilitava, que também permitia muito mais autonomia. Eu gosto de focar mais na parte de autonomia, porque quando na cidade você realmente consegue sair, viver sozinho, poder descobrir as coisas que você realmente gosta de fazer, aonde que você gosta de ir. Então acho que foi o que mais foi marcante para mim, né, que mais me ajudou. E me conte uma coisa, a Nova Zelândia tem por característica receber muitos alunos estrangeiros. Quais foram as nacionalidades no momento em que você chegou na escola, em que você iniciou seus estudos? Quais eram as nacionalidades das pessoas que estavam próximas a você? E como que foi esse contato com colegas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades? E o que isso agregou para você? Bem, os primeiros estudantes que eu conheci que eram de outras nacionalidades eram alguns indianos, tinham pessoas da Ásia, também tinham chineses, japoneses, tinham filipinos também. Então, toda aquela área da Ásia, vinham muitas pessoas para lá, já que também eram o país mais próximo para estar aprendendo língua inglesa, o país que estava mais de portas abertas, ajudando os outros. Então, eram as primeiras nacionalidades que eu tive mais contato, sim. E eu lembro que eu até estava meio receoso, né, de estar fazendo contato com pessoas de completamente outro lugar do mundo. Meu Deus, será que vão querer tratar bem, né? Será que vão ser amigáveis? E foram pessoas maravilhosas comigo. Eles foram, possibilitaram de ser amigo, ir na casa deles. Então isso pra mim foi ótimo, realmente várias amizades que continuam até hoje aqui, que eu continuo conversando com eles. Que legal. Então logo de primeiro contato eles estavam lá já sendo muito amigáveis, ajudando, sabendo da dificuldade de estar chegando em outro país, já que eles também passaram por isso. Então foi muito show isso também. E Henri, o que você aprendeu sobre você mesmo? Uma questão de autorreflexão, de viver longe de casa durante esse tempo e fora da zona de conforto? Bem, eu aprendi que o mais importante de mim, eu acho, era sempre buscar o máximo de conhecimento possível, né? Isso era o que eu tava mais sempre buscando, assim, né? Mas eu aprendi a questão de você sempre se manter querendo aprender as coisas. Eu sempre foquei muito nisso, né? De estar fazendo isso. Estar buscando novos amigos para aprender novas culturas. Então, mas isso aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura, a sociedade e a identidade, né? Dessa nova... dessa experiência que você teve. E quais foram os aspectos da cultura neozelandesa que mais te encantaram? Da música, da culinária, dos esportes, dos hábitos, do dia a dia. E se teve alguma coisa daqui que você levou para lá, que você não pôde ficar sem? Bem, então uma coisa que eu adorava muito nos esportes deles era o rugby. Que eles jogavam muito. Para eles era o esporte que eles eram fanáticos com isso. Sempre tinha jogos, times diferentes.
era algo muito incrível de assistir. Eu tive a possibilidade de estar indo num jogo deles. Isso eu acho que era o mais legal, era a cultura mais forte deles quando se falava de esporte, era isso. Também eu achava muito legal que realmente na questão de saúde, que eles cuidavam muito da saúde, tinham aquela consciência de que esse corpo é o único onde eu posso viver, né? Então eles cuidavam muito bem, sempre faziam exercícios, buscavam isso eu achava que era muito incrível, já que era quase que a sociedade no geral tendo esse pensamento, sempre se cuidando, assim. Eu também adorei fazer atividades assim, né? Sempre um cuidado muito grande com a natureza. Isso eu adorava daquela cultura deles, né? E também ao respeito ao povo maori também, né? Que era um povo com uma cultura extremamente rica e que também possui um grande respeito. Isso eu achava muito interessante lá. Você comentou com a gente que durante a tua experiência você teve contato, né, com diversos países, com pessoas de diversas nacionalidades, mas me conte uma coisa aqui, em relação às pessoas dessas diferentes nacionalidades, você via nelas uma curiosidade relacionada à cultura do nosso país, relacionada à tua cultura, aos traços que você levou para lá? Bem, lá possuía uma grande diversidade de cultura, possuía muitas pessoas estrangeiras vivendo em torno deles. Então se tornava algo cotidiano conhecer outra pessoa de outro país, com outra cultura, outra forma de viver. Então eu vejo que de primeiro momento, aqui quando você vê alguma pessoa que vem de outro país, você já quer saber como que ela vive, como que é sobre ela, porque é algo relativamente difícil de você conseguir encontrar alguém que não seja brasileiro vivendo entre nós. Mas lá era algo extremamente comum. Então, tinham pessoas que tinham curiosidade de como que era aqui no Brasil, como que era a culinária, até mesmo o ensino, tudo. Mas não era algo o tempo inteiro, já que era algo mais cotidiano, comum conhecer outras pessoas. Henri, então essa experiência, ela te fez enxergar São Mateus do Sul de uma maneira diferente quando você voltou? Sim, isso faz a gente começar a valorizar mais as coisas que a gente tem, espaços públicos, vias, de forma global. Que nem eu lembro que, eu me recordo que logo quando eu cheguei eu estava lembrando do Polacão, por exemplo. É um ginásio, um parque incrível, acessível para a gente aqui, para toda a população, muito bem cuidado e que a gente tem ao nosso lado. E que muitas vezes quando você vai olhar, tem países que é difícil você ter um espaço que seja dessa forma e voltando a ouvir, caramba, eu tenho até isso aqui do meu lado. Querendo ou não, conforme você vai vivendo, isso se torna algo comum. Mas que nem no caso, quando você sai, se visita outro país, essas estruturas, você começa a ver como também está muito bem coisas que a gente tem aqui, né? Que legal. Isso valorizei muito. Henri, e na tua opinião, por que é tão importante para os jovens aqui da nossa região, da nossa cidade, buscarem experiências internacionais ou intercâmbios culturais? Uma vez que, né, hoje nós temos programas de governo que dão esta oportunidade. Então, por que é importante para esses jovens, para jovens iguais a você, essa experiência cultural, essa experiência internacional? Bem, eu acho que isso é principalmente para você abrir a sua mente, você conhecer novos mundos, ver formas completamente diferentes de viver. Você sai daquele cotidiano normal, você consegue aprender muitas novas coisas que você nem imaginava que existiam aqui. Então, isso é extremamente importante para você, porque te proporciona poder voltar diferente, completamente mais maturo, realmente poder aprender as coisas. E que nem eu digo, para mim, eu vejo que essa oportunidade, para mim, o mais importante dela não foi nem justamente estar indo para a Nova Zelândia, mas sim estar podendo sair do Brasil pela primeira vez, porque nisso te proporciona uma nova visão. Cada pessoa vai aprender de uma forma diferente, mas isso sempre
faz um amadurecimento muito dela, proporciona muitos novos aprendizados, né? Perfeito. E falando em futuro e essas novas conexões globais, hoje que o Henry é um jovem do mundo, né? Depois desta tua experiência, quais são seus planos e sonhos para o futuro? Bem, um plano que eu tenho muito é de realmente poder estar conseguindo um projeto muito bom para poder ajudar as outras pessoas. Sempre eu vejo quando olho para mim que eu vou querer estar trabalhando na área de tecnologia, estar desenvolvendo novos aplicativos, novas soluções para poder estar ajudando os outros. Então, quando eu voltei, essa ideia apenas foi mais reforçada de estar trabalhando na área de tecnologia, né? E me lembro até do ano passado, né, quando foi feito um projeto que a gente conseguiu, o nosso grupo, né, conseguiu até segundo lugar no Inatel com um ouvido eletrônico. Então eu sempre busco, eu vejo agora até aumentou muito mais essa ideia de estar ajudando os outros, né, na área de tecnologia e sempre trazendo mais conhecimento. Henry, e agora, quais são os conselhos que você daria para os outros estudantes, para os outros jovens que sonham em poder estudar e trabalhar, quem sabe, fora do país? Bem, o primeiro conselho que eu daria é sempre estar estudando, buscando novos aprendizados, novos conhecimentos. Também focar muito no inglês, já que essa é a língua global atual. Não importa qual a nacionalidade de uma outra pessoa que você vai conversar, vocês dois vão estar falando em inglês. Então é o principal. E sempre estar realmente buscando novos conhecimentos, porque quanto mais você tem a agregar para os outros, mais vai ser a tua oportunidade de conseguir sair do país, estar vivendo em outro lugar. Então o meu maior conselho visando isso é realmente focar nos estudos, né, novos conhecimentos, novas áreas, que é o que mais precisa hoje em dia, né? Perfeito. Henry, e o que você acredita que o Brasil, e especialmente as nossas cidades aqui do interior, podem aprender com países como a Nova Zelândia? Bem, eu diria muito com o conhecimento. Conhecimento não, eu digo o sistema de ensino das escolas, às vezes também. Questão de a forma como que é ensinada lá, muitas vezes até já está começando a ser usada aqui. Isso é muito ótimo, melhora muito o conhecimento. E a questão de você viver, isso eu acho muito bom, né? Quando eu fui para lá, voltando para cá, eu vi o quanto é importante você respeitar e valorizar a sua família, né? Aqueles momentos juntos que você tem com eles. Então, isso eu acho que é uma das coisas melhores, assim, né? E para fechar, qual que é a mensagem que você deixa para quem acredita que sonhar grande é coisa distante demais para a realidade? Eu tenho um pensamento em relação a isso, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então a gente sempre tem o objetivo de pensar grande. Mas para você, para contar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, qual que é a mensagem que você deixa em relação aos sonhos? Bem, eu acho que você nunca deve parar de sonhar, já que sonhar não tem custo. E também realmente você foca nos teus sonhos, vê realmente o que você quer estar fazendo. Cara, se você realmente busca alcançar algo, continuar sonhando com aquilo é algo sensacional. E realmente começar a buscar formas de como chegar lá, para começar a fazer isso deixar de ser apenas um sonho e sim se tornar realidade. Mas a questão de, nossa, eu acho que eu não vou sonhar tão grande. Não, você tem que começar a fazer esse sonho grande se tornar realidade. E dessa forma você vive o extraordinário, né? Perfeito. Henry, nesse momento nós chegamos a um quadro que é fixo do nosso podcast, que ele se chama Um Momento Samas. E no Momento Samas a gente fala de sentimento, a gente fala de descoberta e propósito, porque ganhar o mundo é muito mais do que viajar. É aprender a enxergar com outros olhos. E qual foi o momento mais marcante dessa experiência que você viveu lá e que você nunca mais vai esquecer?
Bem, então, de momentos felizes tiveram vários. Eu me recordo de experiências que eu tive, como de, pela primeira vez, estar fazendo um acampamento no topo de uma montanha. Isso para mim foi excepcional. Eu adoro natureza, ainda estando lá com uma visão linda assim. Isso é algo que eu olho para mim e digo, cara, isso eu nunca vou esquecer. Até aquele orgulho de já ter feito isso. E isso eu acho que foi o melhor assim para mim. Também tiveram muitos momentos de superação, isso eu acho que me ajudaram muito, que nem no caso, até tive problemas assim com a primeira família, tive que trocar de família para estar vivendo com outras, mas isso acho que apenas me fez estar maior, né? Mais maduro. Henri, então falando de natureza, como você falou, tua experiência na montanha, você trouxe para nós aqui do Colégio Duque de Caxias um presente especial lá da Nova Zelândia. E a gente trouxe aqui ele, o kiwi. Você podia falar um pouquinho sobre o kiwi, cara? Bem, então, se vocês já tiveram, já ouviram falar na fruta kiwi, e essa é uma curiosidade, o nome dessa fruta foi justamente devido ao passarinho, já que eles têm um aspecto parecido. E uma coisa que eu não sabia é que o kiwi é algo exclusivo da Nova Zelândia, é o pássaro símbolo de lá, o animal símbolo de lá. Então é um animal que é muito cuidado lá, respeitado. E eu acho muito legal, né? É um passarinho pequeno, relativamente pequeno, que não é capaz de voar. E eu até pude conhecer um deles, é extremamente dócil, então acho muito show isso. E me conte uma coisa, o que mais te fez sentir orgulho de ser são-mateuense vivendo lá do outro lado do mundo? Bem, eu acho que foi os ensinamentos que eu recebi aqui, que eu levei comigo até lá. E sempre estar sendo eu mesmo, tendo orgulho de quem eu sou, da cultura que eu tenho, de onde eu vim. Então isso eu acho que foi o que mais foi lá. As pessoas que perguntavam, cara, mas como é que é viver lá onde você vive? Eu sempre passava como que era aqui, a forma diferente. Então isso é aquele negócio, nunca deixar de ser quem você é. E isso foi o que eu mais levei daqui. Henri, e se for para você resumir toda essa experiência em uma palavra, qual seria? E por quê? Eu diria que superação, pois lá eu estava me tornando uma pessoa melhor a cada dia, sempre melhorando, superando obstáculos, dificuldades que apareciam, de certa forma, sem abaixar a cabeça. Então, isso eu diria que, resumindo meu intercâmbio no geral, seria superação a palavra. Então, esse foi o Momento Samas, porque quando algum dos nossos, quando as pessoas próximas a gente ganham o mundo, toda São Mateus ganha o mundo, viaja junto, através das histórias, dos sonhos, daqueles que acreditam. Então, Henri, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast, muito obrigado por poder relatar pra gente todas essas experiências que você teve lá do outro lado do mundo. Isso pode inspirar muitos jovens, né, estudantes que muitas vezes também têm esse mesmo sonho, que também têm essa mesma coragem e a buscarem esse objetivo. Porque como você falou, sonhar não tem custo e o que a gente precisa fazer é agir para que possamos tornar o nosso sonho grande uma realidade. Você fez isso dia após dia por um mérito teu. A gente fica sempre muito feliz em poder estar com você quando você retornou aqui a São Mateus, quando você retornou à nossa escola, pela experiência que você trouxe em relação a essa sua viagem. Então, que o teu exemplo ele sirva para inspirar mais jovens, para que mais pessoas aqui da nossa cidade também tenham essa mesma crença de que viver os sonhos é possível e que a gente precisa arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer, né? E para quem acompanhou a gente até aqui, esse é o
podcast do Estúdio Samas, e ele é um podcast financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, numa parceria linda entre a Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e o governo federal com a Lei Aldir Blanc, então o programa nacional. Muito obrigado e eu encontro vocês na próxima temporada, nos próximos episódios. Henri, dá um tchau pra galera. Muito obrigado, Chico. Até mais.